E eu vou chamar o Thiago Latorre aqui para contar um pouquinho para a gente. Pode vir, Thiago, prazer te receber. Obrigado, Fê. É... Thiago, você fica à vontade, se você quiser ficar em pé, sentado. Thiago, eu estou super empolgada porque o Thiago trouxe conteúdo que quase ninguém viu ainda, então exclusividade. Então só peço para você se apresentar também, fazer sua alta descrição e fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Primeiro, o pessoal que está fisicamente aqui comigo. Oi, pessoal aqui da esquerda, o pessoal da direita. Sejam todos bem-vindos. E o pessoal também que está online. Né? Eu acho que a Fer falou uma coisa que é muito verdade, que o marketing ele é inundado com coisas novas o tempo todo. E a gente fica meio com aquele FOMO, né? De tipo, nossa, será que eu sigo isso, eu não sigo? Tá todo mundo fazendo automação em tal lugar, eu preciso fazer também. O que eu faço? E as pessoas dizem, né, que o que eu faço é levantar tendências. E eu não gosto dessa palavra, eu vou explicar por quê. Mas primeiro eu vou me apresentar. Né? Meu nome é Thiago Latorre, para quem precisa da áudio de descrição. Eu sou um homem branco de 36 anos, cabelo levemente cacheado. Estou usando uma roupa meio terno, aqueles coletinhos, mas sem o blazer. Então, um pouquinho formal, um pouquinho informal. Né? E quando a gente fala de tendências, eu acho que eu queria começar dizendo que, na verdade, eu sou meio maluco. Faz 2 anos que eu mudei para uma cabana no meio do mato. O pessoal da RD não me deixa mentir, deu um trabalhão me trazer para cá, virou a fofoca da empresa. Né? E eu passei a estudar muito marketing. O que eu passei a fazer? Cara, todo relatório de marketing que sai, e é relatório pra caramba, eu leio. Então eu gasto literalmente assim 2 a 3 dias da minha semana lendo todos os dados que saem de marketing. E eu comecei a colocar isso dentro de uma newsletter chamada M15, né, onde toda semana eu faço essas análises. A newsletter explodiu. Em um ano a gente chegou a 16 mil leitores semanais. Cara, quem trabalha com público tem newsletter sabe que esse é um público bem considerável. Né? E o resultado que eu quero trazer hoje é uma análise trimestral. Então, são algumas ondas, eu gosto de chamar de ondas. Né? Uma onda... Por que onda e não tendência? Uma onda, às vezes, ela é só uma marolinha. É uma coisa que está acontecendo e você pode ver ela passar. Você já está no seu jogo, você já está na sua estratégia, você não precisa surfar nela. Mas também você pode querer surfar e tentar pegar uma onda ali, mas ninguém sabe direito o que vai acontecer. Tá? Então, o que eu vou trazer aqui é a análise trimestral. Por enquanto, quem viu esse material foi só um grupo de 20 CMOs numa sala fechada, há mais ou menos uns 15 dias atrás, e vocês todos vão estar vendo ele em primeira mão. Só vou rodar o vídeo de abertura e aí a gente já vai para o material. O mundo está mudando mais rápido do que nunca. Mudou a mentalidade dos consumidores, mudou a tecnologia, mudaram as mídias, a forma como as empresas crescem. Mas existe um papel dentro das empresas responsável por fazer a ponte entre o passado e o futuro. Um papel que existe em apenas 66% das empresas Fortune 500 e ocupa apenas 14% dos boards. É o papel do CMO. Mesmo que ele receba outros nomes, Chief of Revenue Officer, Head of Growth, Chief of Brand Officer, no fim, a função é a mesma. Levar a visão do consumidor para dentro da estratégia da empresa. É quem traduz comportamento, dados, cultura e decisões de negócio. É quem constrói empresas customer-centric num mundo cada vez mais orientado por dados. Mas está cada vez mais difícil ficar por dentro das mudanças. Por isso, criamos esse espaço. Todos os anos analisamos mais de 1.500 notícias, 200 relatórios e 100 artigos acadêmicos, para identificar os principais shifts que estão mudando o mercado. Boa. A primeira onda que eu queria trazer para vocês hoje, né, é uma onda que eu estou chamando de relevância radical, e ela tem tudo a ver com IA, tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. E eu gosto de começar ela com esse dado aqui que vai surpreender muita gente. Vocês vão achar até que eu estou mentindo. Né, que as pessoas estão muito mais receptivas a anúncios. Essa é a hora que vocês olham para mim e falam, esse cara é maluco,
como é que está mais receptivo a anúncios, está cada vez mais difícil ter lead, está cada vez mais difícil converter lead, está cada vez mais difícil ter clique. Né? Essa pesquisa que ele trouxe, esse dado aí, deve estar errado. Tá? Todas as fontes das pesquisas, elas estão pequenininhas ali embaixo. Depois vocês vão receber esse material por e-mail também, vocês podem consultar. Né? A maioria desses dados de mídia vem do Reino Unido. Tá? E esse dado, especificamente, é de um think tank da Associação de Propagandistas de lá. Então, você pode dizer assim, beleza, é um dado viesado. Mas não é. A gente tem a pesquisa da Kantar também, que já está há quase 6 anos mostrando que, consistentemente, as pessoas estão mais receptivas aos anúncios. Tá? Então, o que está acontecendo? Que o consumidor está mais disposto a ver anúncio, está mais disposto a ver comunicação de marca, e para nós está cada vez mais difícil conseguir a atenção desse consumidor. Tem algum tipo de tensão ali não muito bem identificada. Né? E o que acontece? Está todo mundo indo para o digital. Né? Para o marketing digital, para anúncios, para tráfego e tudo mais. E aí, quando você vai ver, a jornada desse consumidor ele é muito mais fragmentada. Dá uma olhada nesse gráfico de quais são os canais em que o público mais tem confiança. Tá? E está por faixa etária. O azul ali é a nova geração. Né? Então, a gente está todo mundo indo para o digital, achando que a nova geração só trabalha lá, tá? Só confia nos anúncios de lá, e, na prática, eles confiam muito na mídia tradicional também. Então, a gente tem esse tipo de tensão acontecendo no mercado, mas eu já vou falar como é que a gente consegue trazer isso para o digital. Tem um outro dado que me incomoda, tá? Quando a gente fala especificamente de anúncios. Então, a gente tem aqui anúncios do Instagram. Só 51% das pessoas acham que os anúncios que elas recebem no Instagram são relacionados com temas de interesse dela. Para mim, isso é absurdo. Como é que um algoritmo que tem todas as informações minhas, sabe exatamente o que eu estou curtindo, o que eu estou fazendo, em que horas eu estou fazendo, só consegue me entregar metade dos anúncios relevantes? Deveria ser 100% dos anúncios relevantes. Mas, além disso, a gente tem que mais de 1/3 das pessoas consideram aqueles anúncios irritantes. Então, vocês percebem que tem algo que a gente está fazendo errado? Está todo mundo mais receptivo aos anúncios, mas, ao mesmo tempo, mais de 1/3 está considerando os anúncios irritantes? Onde é que a gente está errando a mão? Né? Essa é a pergunta que eu me faço, e talvez a gente tenha um pouquinho de resposta hoje. E dá uma olhada. Esses são os canais em que as pessoas estão mais receptivas a receber as ofertas personalizadas. Então aqui a gente já tem uma dica, né? Talvez não seja simplesmente mídia social. Talvez a gente precise falar com o consumidor mais no 1 a 1. Mas tem um outro ponto aqui que eu acho que é muito interessante e não é todo mundo que nota. Repara que nos últimos 3 anos a receptividade de ofertas personalizadas aumentou em todos os canais. Né? As pessoas, além de estarem mais receptivas aos anúncios de forma geral, mas elas estarem irritadas com a comunicação de massa, elas estão menos irritadas com comunicações personalizadas. Né? Então, já existe essa expectativa de você ver algo que foi feito exclusivamente para você. Isso tem tudo a ver, né, com o que a gente está falando hoje aqui, de automação, de IA, como é que a gente consegue entregar coisas personalizadas. Então, na minha visão, né, o que está acontecendo? Qual que é a tensão de mercado que a gente tem hoje? Tá? Primeiro, eu acho que a gente vai dividir em 2. Campanhas de marca, tudo que é... Não sei se vocês lembram da faculdade, mas de um termo above the line, né, tudo que é comunicação de massa, anúncios, etc. Mais focado em contar a história da marca, mais focado em branding, e tudo que é CTA, tudo que a gente vai exigir ação do consumidor, ser muito personalizado no 1 a 1. Então, eu acho que as comunicações elas estão indo para esses 2 extremos. Né? Não adianta você pegar um anúncio digital e querer que a pessoa, sei lá, ela está fazendo qualquer coisa, está assistindo série, está rolando no Instagram e você quer que ela compre naquele momento. Ela não vai comprar. Ela vai comprar no momento que ela está naquela jornada específica. E como é que isso se traduz em números? Tá? Primeiro, um estudo também do Reino Unido,
mostrou que todas as campanhas que geram mais confiança no consumidor, ou seja, aquelas campanhas que trabalham marca, né, elas dão mais resultado comercial. Tá? E aí, se você não acredita, tem uma outra pesquisa, né, de uma empresa gringa que analisou milhões de campanhas no Meta, campanhas de topo, meio e fundo de funil, e comparou os resultados. Então, quando a gente olha só para o ROAS específico da campanha, a gente tem que as campanhas, né, de fundo de funil, elas dão mais resultado. Só que é um pouco de mentira isso, porque quando a gente olha ali para o meio, o que a gente vê? As campanhas que trazem mais clientes novos são as campanhas de meio e de topo de funil. E as campanhas que têm mais impacto em outros canais, não só no canal que você está anunciando, elas também têm mais resultado em meio e topo de funil. O que significa isso? Está todo mundo viciado em mensurar. Né? Você captura uma compra que às vezes já ia acontecer de qualquer maneira e você acha que a campanha está dando resultado. Enquanto o que dá resultado de fato é a gente trabalhar também o meio, né, e o topo de funil. Então, acho que essa é uma das grandes mudanças, meio e topo de funil, muito usado para construção de marca, né, em campanhas mais abertas. E aí, quando a gente vai pro CTA, para ação, a gente personalizar algo nos canais de comunicação individual e um a um daquele consumidor. Tá? Então, essa é a primeira onda que eu queria trazer. Eu vou trazer mais uma onda aqui. Tem uma surpresa para vocês também. E depois eu vou deixar de presente aqui na apresentação outras duas ondas para quem tiver curiosidade, quiser abrir e procurar. Tá? Mas o resumo, né, dessa primeira onda é que as marcas que incomodam o cliente, elas não vão mais ter espaço no mercado. Então, ultra personalizado, ultra relevante, a onda da relevância absoluta. Né? E isso traz para a segunda onda também, que é a onda da endemicidade cultural. Cara, o que é endêmico? Eu também nunca tinha escutado essa palavra até mudar lá para o meio do mato. Uma população endêmica é uma população que nasceu naquela região. É algo natural, é algo orgânico. Né? Então, o que acontece? De novo, quando a gente olha no que os profissionais estão apostando, é nas mesmas coisas de sempre. Né? Então, fazer mais vídeo, trabalhar mais com creator, trabalhar mais com redes sociais. E a gente já viu que isso não é natural. Isso é um comportamento forçado. Tá? E quando a gente olha o que engaja nas redes sociais, que é o que está todo mundo apostando, são coisas bem específicas. Né? Então, ou todo mundo vai virar lá um Duolingo e ser super engraçado e virar entretenimento, né? Ou as redes sociais, às vezes, não são o melhor canal para você estar trabalhando. Um canal de relacionamento seria muito melhor. Tá? E aí, quando a gente olha isso, a gente vê também que, consistentemente, o engajamento de todas as redes sociais tem caído ao longo dos anos. Né? Parece contraintuitivo, tá todo mundo falando, pô, vamos para social first, a gente precisa apostar lá, mas a gente está saturando o consumidor já cansou disso. O TikTok ainda tem um engajamento muito maior, mas a gente vê que no último trimestre ele já começou a cair também. Tá? Então, nessa segunda onda, o que a gente tem? O foco em comunidades. Né? O foco em fazer o que a RD está fazendo aqui. O cara quer botar todo mundo dentro de uma sala, conectar mais 20 mil pessoas, trazer conteúdo de relevância. É a gente trabalhar as comunidades endêmicas, trabalhar as comunidades de verdade. Tá? E, em segundo lugar também, né, é procurar eventos mainstream que furam a bolha. Então, é por isso que todo mundo, na verdade todo mundo não, 58% dos CMOs, eles buscam a relevância cultural como principal estratégia ou como principal tática, né, para 2026. Então, é sempre essa tensão entre você encontrar e criar a sua comunidade, você dar plataforma para a sua comunidade, tá melhor do que criar a comunidade, e você também procurar eventos mainstream que furam um pouco a bolha. E aí, a surpresa que eu queria deixar para vocês, tá? Mas antes, só para trazer a solução disso. A solução disso, eu acho que é as empresas se tornarem empresas de mídia. Então, o que os jornais, as revistas estão fazendo, estão postando para esse ano? Né? Primeiro, focar muito em YouTube, que eu acho que tem poucas marcas que realmente focam em YouTube no estilo MrBeast, assim, de fazer algo realmente legal, uma série de entretenimento, né? Algo que você
consegue curtir por lá, focar nas plataformas de IA, mas principalmente conteúdos exclusivos, conteúdos investigativos, conteúdos que realmente a IA não consegue produzir, porque você está contando uma história que ninguém mais está contando. Né? Então, como resumo dessa segunda onda, a gente tem esse ponto, que as marcas elas são plataformas de cultura, né, que já existem. A gente realmente precisa encontrar o que é natural nosso. Tá? Agora o presente que eu queria deixar para vocês. Tá? No final do ano passado, eu escrevi esse livro chamado CMO Insights. Ele foi um dos 12 livros recomendados pelo mundo do marketing para leitura esse ano. Foi um dos únicos 3 livros brasileiros recomendados, né, onde eu trago um resumo de tudo que eu escrevi em 2026. E aí todo mundo que está cadastrado no evento, todo mundo que está assistindo a gente online, vocês aqui também presenciais, vão receber a cópia virtual desse livro, que a cópia impressa já se esgotou. Tá? Então não deixem de depois ler esse material, jogar na sua LLM lá de preferência e usar isso para construir os argumentos. Tá? E depois, em casa, tem mais 2 ondas de presente que vocês podem acompanhar aqui na apresentação, dar uma lida. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo também no LinkedIn, aonde vocês preferirem.